Nós estamos dando início a mais um encontro, mais uma reunião aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, fundado por Deolindo Amorim, presidente de honra Jorge Andréa, rogando juntos agora neste instante a tua bênção, mestre querido, para que possamos ter uma reunião de equilíbrio, de paz, de alegria evangélica, de entendimento, de vibrações sublimadas pela tua presença e pela bênção de Maria, Jesus querido, no instante em que nós rogamos que o manto maternal de Maria possa envolver todos os tutelados de teu amor no planeta que diriges tão amorosamente. Aproveitamos, mestre querido, a oportunidade para rogar-te bênçãos especiais por sobre nosso querido amigo espiritual, nosso mentor Agostinho, coração tão fiel ao teu desde que foi o pai da patrística, e que nossos irmãos da Igreja Católica celebram hoje em homenagem à sua figura e à sua contribuição para a espiritualidade, ou o estudo, ou a compreensão da espiritualidade na Terra. Que as bênçãos do teu coração e de Maria possam recair por sobre o teu coração, Agostinho querido. Fica conosco, mestre, hoje e sempre, sob a bênção de nosso Pai. Nós vamos ainda vibrar na oração de nossa querida irmã, amiga Rosa Martins, nossa vice-presidente. Que assim seja. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, a culpa espiritual do ICEB, agradecendo pela oportunidade que temos de estudar, de estarmos aqui, assistimos uma aula do nosso amigo Cláudio Conte, e assim pedimos sua proteção, o amparo, para que seja um estudo proveitoso para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Cláudio Conte, que é expositor do ICEB há muito tempo, muitos anos, dando contribuição tão expressiva para os estudos doutrinários, é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, divulgador espírita, expositor do ICEB, apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz, é escritor e está conosco hoje mais uma vez para estudarmos sobre a estrutura psíquica segundo o ponto de vista da psicologia e da física, hoje estudando com Cláudio Conte energia psíquica. Que a paz de Jesus permaneça com ele e com todos nós. Graças a Deus. Bom, como a Nádia já apresentou, nós falaremos sobre energia psíquica. E esse tema, energia psíquica, eu selecionei desse livro de Jung. Então, o título é Energia Psíquica, está ao contrário. Então, como pode ser visto, é um livro bem fino. Ele tem 64 páginas de conteúdo, mas é um livro muito denso, por causa do tipo de informação que ele traz. Eu confesso que, mesmo já tendo estudado ele várias vezes, eu não consigo, ou não conseguiria afirmar se eu consegui compreender tudo que Jung quis trazer nesse livro. Agora, nós vamos abordar apenas uma pequena parcela desse livro de Jung e, é claro, fazendo o contraponto com a doutrina espírita. Então, só ressaltando que esse aqui é um estudo espírita. Então, os conceitos trazidos por Jung são analisados à luz da doutrina espírita e, com isso, é claro, há algumas mudanças da interpretação acadêmica, por assim dizer, tá? Mas o motivo é por inserirmos uma componente na nossa análise, que é a doutrina espírita.
Então, para esse tema de hoje, nós falaremos sobre a energia psíquica. Esse é o planejamento para o nosso segundo semestre de 2023. E sem ser o mês que vem, no outro, que mês que vem é o Rubim, que falará ainda nesse bloco de estudos, né, da estrutura psíquica. Então, no outro mês, nós falaremos sobre a estrutura psíquica e mediunidade. Antes de entrarmos na energia psíquica propriamente dito de Jung, nós precisamos fazer uma introdução ligando com a codificação ou com a doutrina. Então, nós estamos trazendo no Livro dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, ele traz uma comunicação bem longa, nós só selecionamos as partes que usaríamos aqui no nosso estudo, em que ele fala: quem é com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, ele vem falar o que é o ser culpado. Tá? É aquele que comete um falso movimento da alma. Então, se nós temos aqueles que cometem esse falso movimento da alma, precisamos conceber que também existem aqueles que não cometem esse falso movimento da alma. Então, o culpado é o que se desvia do objetivo da criação. Certo? Então, não é que se afasta das leis de Deus. As leis de Deus, ela engloba quem está certo e quem está errado. Por isso, a lei de Deus ela é ampla para todos. Mas nós vamos tratar como os culpados, entre aspas, o que se afasta do objetivo da criação. Então, nós vemos que existe um objetivo para a nossa criação, e alguns espíritos cometem esse desvio, esse falso movimento da alma. E aí, nesse desvio, se afasta do objetivo da criação. A regeneração consiste em um retorno para o objetivo da criação. E que é o castigo? Continuando ainda com Paulo. A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então, nós vemos que, como consequência desse falso movimento, aí nós temos a necessidade de passar por algumas experiências desagradáveis, certo? No sentido de reabilitar esse espírito que se desviou do objetivo da criação. E aí nós podemos imaginar que espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas, que nos vemos abraços com as mais diversas dificuldades, somos espíritos que nos desviamos do objetivo da criação, que cometemos esse falso movimento da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas colocações, no item 15, tanto no item 3 quanto, capítulo 15, no item 3 e nos itens 3 e 5. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, ele está contrapondo aqui caridade e humildade com orgulho e egoísmo. Então, nós vemos que são opostos. Caridade e humildade de um lado, orgulho e egoísmo do outro lado. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E no item 5, coloca caridade e humildade, a senda da salvação. O egoísmo e orgulho, o da perdição. Então, nesse item 5, fica bem claro que caridade, humildade, egoísmo e orgulho, eles estão opostos, certo? Então, eles estão em dois extremos
de uma escala que, num sentido, nós estamos nos dirigindo para a salvação, né? A salvação entre aspas, e, no outro sentido, nós estaríamos indo para a perdição. Então, fica claro que são dois opostos em uma escala. Nós somos criações de Deus, certo? Então, se Deus é a bondade infinita, nós não podemos sequer imaginar que, no processo da criação, Deus cria espíritos orgulhosos e egoístas, porque primeiro, já que é o caminho da perdição, porque seria totalmente contrário à bondade de Deus. E, além do mais, sendo a nossa origem a própria divindade, nós não poderíamos trazer em nós, na criação, orgulho e egoísmo. Dessa forma, só podemos considerar que, em uma determinada condição, que eu chamei aqui de condição 1, o espírito criado, ele traz em si a caridade e a humildade, nem que seja em germen, mesmo que ainda não seja na sua plenitude, mas pelo menos o germen da caridade e da humildade, o espírito traz em si. Por quê? Por causa da nossa origem, que a nossa origem é uma origem divina, e não poderíamos sequer imaginar que, na criação, nós já trouxéssemos em nós alguma componente que nos conduzisse à perdição. Então, essa perdição, esse caminho para a perdição, está diretamente relacionado com esse falso movimento da alma. E aí, em decorrência desse falso movimento da alma, alguns espíritos eles vão para a condição 2, que é a condição de orgulho e egoísmo, certo? E aí, essa caridade e humildade, ela vai para uma condição germinal, então de germen, em que ele fica ali mais ou menos obliterado, porque esse falso movimento da alma levou ao aparecimento do orgulho e do egoísmo. Quando nós pensamos em regeneração de espíritos, nós precisamos considerar que o espírito estaria retomando suas qualidades principais, que, claro, estão presentes desde o momento da sua criação. Então, a condição 3, você voltaria na condição de caridade e humildade, mesmo que seja uma condição a condição 3 numa situação diferente da condição 1, certo? Mas nós precisamos considerar esses processos que nós, espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas, passamos, que é o falso movimento da alma, e que iremos passar, que é o da regeneração. Então, como nós vimos caridade, humildade, orgulho e egoísmo como opostos, nós precisamos, então, conceber que a condição 1 é oposta da condição 2. E a condição 2, por sua vez, é oposta à condição 3. Então, nós estamos tratando aqui com opostos. Dito isso, nós podemos entrar no livro da energia psíquica de Jung, em que ele trata sobre entropia nessa estrutura psíquica. E aí nós vemos que Jung analisa isso para os encarnados, que é o que ele trabalhava. Ele não considerava, nessa situação, a existência como espíritos. Então, por isso que nós vamos pegar essa colocação de Jung e extrapolar para a nossa condição de espíritos. E ele diz, a psique, a mente, pode ser considerada como um sistema relativamente fechado. Então, é claro que não é completamente fechado, mas é relativamente fechado. E é claro que, como essa mente ela está subordinada a um ser inteligente, esse relativamente fechado pode ser mais amplo ou menos amplo, dependendo do espírito, certo?
porque a mente é conduzida pelo espírito. As transformações de sua energia, então nós já estamos trabalhando aqui a mente como um campo energético, que é o que Joana de Ângeles fala para nós também. As transformações de sua energia também nos levam a um processo de nivelamento entre as diferenças, que, no dizer de Boltzmann, passam de um estado improvável a um estado provável. Isto, entretanto, reduz cada vez mais a possibilidade de uma modificação posterior. Então, quando nós tratamos qualquer componente, qualquer sistema energético, isso será válido também para a psique, para a nossa mente, quando nós pensamos em transformação, né, energética, nós estamos considerando um fluxo ou uma tendência a um determinado equilíbrio. Para nós aqui, esse equilíbrio é sinônimo de harmonia? Não. Harmonia é harmonia, equilíbrio é equilíbrio. O indivíduo pode estar equilibrado, porque esse equilíbrio está relacionado com o balanço energético em uma determinada situação. A harmonia é quando esse equilíbrio está em uma situação boa para o espírito. Mas esse equilíbrio pode, inclusive, se estabelecer numa situação que não seja boa para o espírito, tá? Então, o equilíbrio aqui não está relacionado com a harmonia, mas está relacionado com o balanço energético, em que os sistemas tendem a um equilíbrio, especialmente quando nós pensamos em opostos. Aqui ainda não entrou em opostos, mas já Jung fala em nivelamento entre diferenças. E ele continua. Esse número 49 é relacionado ao parágrafo, que a maioria dos livros de Jung eles são codificados também, então cada parágrafo tem um número, fica mais fácil para nós referenciarmos, né? Ao invés de página, porque página está relacionado com, vai depender da edição, e etc, etc. Observamos este processo, por exemplo, no desenvolvimento de uma atitude permanente e relativamente inalterável. Quando nós olhamos para o nosso comportamento e nós vemos toda a dificuldade de transformação e de regeneração, nós facilmente conseguimos perceber que estamos em um estado de equilíbrio, em que esse estado de equilíbrio não é uma situação adequada, já que continuamos em um mundo de expiações e provas, e a dificuldade para a nossa regeneração, que nós mesmos sentimos, está relacionado com essa atitude permanente, relativamente inalterável. É uma tendência a não alterarmos os nossos padrões, os nossos estados. É fácil de nos enganar que houve uma alteração em decorrência de uma crença, mas não necessariamente essa alteração do nosso padrão mental ocorreu. Continuando, depois de oscilações inicialmente violentas, os opostos tendem a equilibrar-se, e surge pouco a pouco uma nova atitude, cuja estabilidade subsequente será tanto maior quanto mais acentuadas tiverem sido as diferenças iniciais. Quando nós pensamos orgulho, egoísmo, caridade e humildade, nós vemos que essas diferenças iniciais foram muito grandes, onde nós passamos de uma condição de caridade e humildade para de egoísmo e orgulho. São os dois extremos. Já que essa diferença foi tão grande, nós vemos uma tendência ao equilíbrio e que esse equilíbrio adquire uma estabilidade. E essa estabilidade é decorrente dessa diferença energética, certo? Entre os dois opostos. Quanto maior a diferença energética, maior será essa estabilidade. E quanto maior a estabilidade, é claro,
mais difícil será a transformação subsequente, ou qualquer transformação subsequente, melhor dizendo. A experiência psicológica de todos os dias, no parágrafo 50, nos dá abundantes provas da justeza dessa afirmação. Os conflitos mais penosos, quando superados, deixam na sua esteira uma segurança, uma paz, ou então um destroçamento que será difícil de modificar ou difícil curar. E, inversamente, serão necessários precisamente contrastes fortíssimos e sua conflagração para que se produzam resultados valiosos e duradouros. E aqui, então, nós começamos a entender o porquê da necessidade de processos expiatórios. Porque a interpretação mais comum é que esses processos expiatórios são os castigos. E essa questão de castigo é muito interpretada como castigo por várias doutrinas filosóficas e religiosas. Na doutrina espírita, nós até temos explicações para esses castigos, certo? Que não seriam castigo, mas processos educativos. E por que esses processos educativos eles precisam ser tão penosos? Essa é a grande questão que fica. Porque o processo educativo ou o castigo, seja lá como o indivíduo interprete, por que precisa ser tão penoso? Porque como os opostos, a diferença de condições dos opostos foi tão grande, nós estabelecemos o equilíbrio, que, como nós vimos, é um equilíbrio muito difícil de ser modificado. Então, para que haja uma alteração desse equilíbrio, é necessário contrastes fortíssimos. E vejam bem que essa colocação de Jung, ele está falando aqui para a nossa vida. É o indivíduo que está com um trauma, por exemplo, certo? Que é o que ele fala ali, uma paz ou um destroçamento. É claro que se o indivíduo alcança uma paz, ele também está em paz, então ficaria ali na avaliação de Jung. Quando ele fala para esses contrastes fortíssimos, ele está falando nos casos do destroçamento, onde que o indivíduo se encontra numa condição de grande sofrimento e precisa de tratamento médico. E aí, nessa situação, para que o indivíduo possa mudar, é preciso contrastes fortíssimos. Isso nós estamos falando na encarnação, Jung. Quando nós levamos para nós enquanto espíritos, aí nós podemos avaliar esses contrastes fortíssimos. Então, a necessidade dos processos expiatórios não é uma questão de castigo, nem tampouco um processo educativo. Eu sei que no trivial nós vamos falar processo educativo, mas ele nem é um processo educativo, é um processo necessário para que o indivíduo, o espírito, saia daquele equilíbrio que se estabeleceu, o equilíbrio das energias mentais que se estabeleceu. Então, não tem outra forma de ele sair daquele equilíbrio que é danoso para o próprio espírito, em rumo a um outro equilíbrio que seria benéfico para o equilíbrio, para o espírito, a não ser que ele passe por essas dificuldades, esses contrastes fortíssimos. Aí nós conseguimos entender a bondade divina, certo? Por que os processos expiatórios são compatíveis ainda, por mais difícil que seja para nós compreendermos, mas que esses processos expiatórios são compatíveis com essa bondade divina. Porque é uma questão de necessidade. Não existiria, pelo menos aqui, o que nós conseguimos conceber, uma outra opção. Haja vista que esse equilíbrio danoso foi estabelecido pelo próprio espírito, tá? Então, é o indivíduo que estabeleceu aquilo, e aí ele precisa sair dessa situação.
Só que esses contrastes fortíssimos, eles não são promovidos por ninguém mais do que o próprio espírito. Então, ele mesmo quer sair daquela situação, porque é uma situação desagradável. Então, os processos expiatórios não são definidos por nenhum outro espírito, nem tampouco por Deus, mas o próprio espírito que busca aquela situação de contrastes fortíssimos, ele que vai atrás das situações para que ele possa se libertar daquela prisão mental em que ele mesmo se encarcerou. Ainda no parágrafo 50, o mesmo vale para os denominados fenômenos de degenerescência, que se desenvolvem em atitudes psicológicas que excluem permanentemente qualquer ligação com o mundo ambiente. Sistemas psicológicos relativamente fechados desta espécie são também os processos voluntariamente dirigidos, tais como pensamento dirigido e os sentimentos dirigidos. Então, aqui fica claro que fomos nós que buscamos essa situação, fica claro também que, para nós, enquanto espíritos, nós é que tomamos essas atitudes que excluem a ligação com o mundo ambiente, certo? Só que nós pensamos que o mundo ambiente é um mundo material, mas para nós espíritos, o mundo ambiente não é um mundo material, mas um mundo espiritual. E dessa forma, nós não conseguimos nos reconhecer como espíritos. Por que nós não nos reconhecemos como espíritos? Porque nós estabelecemos um equilíbrio mental com processos voluntariamente dirigidos em que excluímos o ambiente em que nós, espíritos, existimos. E como nós excluímos esse ambiente, nós nos voltamos exclusivamente para o mundo material. E um dos maiores absurdos na minha concepção é nós não sabermos o que nós somos, certo? Não conseguirmos descrever o que nós somos. Isso eu acho isso um absurdo assim, sem tamanho. Só que essa colocação de Jung, nós conseguimos compreender até também os processos dos ovoides. Porque quando nós vemos André Luiz falando sobre os ovoides, ele está relatando isso que Jung coloca aqui. Porque o ovoide ele vai se fechando dentro da sua própria mente, excluindo, inclusive, o mundo material, certo? E aí, naquele processo, como ele exclui, inclusive, o mundo material, ele perde, inclusive, a sua forma. Então, essa forma do ovoide é estabelecida porque o espírito excluiu o seu ambiente como espírito e excluiu também o nosso ambiente de fuga, porque o mundo material é nosso ambiente de fuga. E ele excluiu, inclusive, o ambiente de fuga, não lhe restou mais nada. E como ele excluiu o seu ambiente de fuga, inclusive o seu corpo de expressão perde qualquer sentido. E aí ele toma a forma do ovoide. Para nós termos uma noção a que ponto chega o estado que nós estamos quando levamos ao extremo. Porque o ovoide é o nosso estado levado ao extremo. Ainda no capítulo 50, no parágrafo 50. Os elementos pertinentes são deixados ao processo de mútuo nivelamento e protegidos da influência perturbadora de fatores externos. Isso ele está relatando ainda aquele, de excluir o ambiente. Assim, depois de certo tempo, eles atingem seu estado provável, cuja estabilidade aparece, por exemplo, num conceito firme ou num ponto de vista enraizado. Tá? Aqui, nós já podemos trabalhar essa condição em que excluímos os fatores externos
No nosso nível, não no nível do ovoide, mas no nosso nível, quando ele fala em conceitos firmes ou num ponto de vista enraizado, o que nós percebemos, né, é que há uma tendência para mantermos conceitos antigos, evitando o contato com conceitos novos. E isso tem uma palavra específica para esse medo do que é o novo, misoneísmo, se não estou enganado, é misoneísmo. E aí nós vemos que nós nos mantemos presos a conceitos do cristianismo tradicional. Cristianismo tradicional, eu falo o cristianismo fora da doutrina espírita, em que nos mantemos presos, ligados a esse tipo de raciocínio. Hoje nós vemos companheiros nossos falando de Velho Testamento à luz do Espiritismo, Salmos à luz do Espiritismo, fazendo uma correlação, uma necessidade doentia. Chega a ser, é uma necessidade doentia que nós vemos aqui, nessa colocação de Kardec, de Jung, de tentar trazer para o novo uma interpretação antiga. Porque a doutrina espírita não inclui Velho Testamento, a doutrina espírita não inclui Salmos, a doutrina espírita não... Kardec deixa isso claro, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, esse movimento de trazer esses conceitos ultrapassados para nós, na doutrina espírita, ou para nós espíritas, para mim é um processo doentio que Jung deixa muito bem explicado aqui, quando ele fala conceitos firmes ou pontos de vista enraizados, onde o indivíduo não consegue se libertar desses processos atávicos em decorrência desse equilíbrio. O indivíduo atingiu um equilíbrio mental com aqueles conceitos do cristianismo tradicional, cristianismo convencional, em que os próprios espíritos dizem que consta vários erros introduzidos pelo homem, que os conceitos de Jesus estão corretos, né? Não estou falando disso. Mas os espíritos, eles nos dizem, e isto está na codificação, que está na hora de corrigir os erros de interpretação do passado, que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele foram inseridos. Tá? Aqui nós temos a explicação dessa dificuldade. E aqui nós temos a explicação pelo qual o movimento espírita está tendendo para o Novo e Velho Testamento, em detrimento do Evangelho segundo o Espiritismo. É só nós olharmos as práticas comuns nas casas espíritas, especialmente no YouTube, que nós vemos uma tendência direta para isso, né? E, inclusive, atrai. Esse é o tipo de conteúdo que atrai muito porque ressona na mente das outras pessoas que também trazem esses conceitos ainda enraizados na mente. Quem tenta desfazer essas estruturas, bem como eliminar um preconceito ou mudar uma maneira de sentir, poderá avaliar como tais coisas são estáveis. Né? E aí nós vemos realmente que essas coisas são muito estáveis, porque o indivíduo ele não consegue enxergar, mesmo quando se é explicado, ele não consegue enxergar que a doutrina espírita é um ponto de transformação, porque senão não tinha necessidade da doutrina espírita vir na forma da codificação kardeciana. O indivíduo não consegue ler ali o que Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não consegue, inclusive, interpretar o que os espíritos falam acerca dos erros. Só para ter uma ideia, certa vez eu estava fazendo um estudo, né, em uma casa espírita, e o dirigente da casa espírita estava presente. Aquilo me chamou muita atenção.
No Evangelho segundo o Espiritismo, é Kardec que coloca lá, faz a contraposição entre a doutrina de Sócrates e Platão, a filosofia de Sócrates e Platão, e a codificação kardeciana, ou o Evangelho de Jesus. Foi Kardec que fez, não fui eu. E eu estava, então, no estudo, apresentando essa colocação, né? Essa contraposição que Kardec fez. O dirigente, ele se molestou muito, certo? Ao ponto de me interromper e ao ponto de falar que aquilo não era possível porque Sócrates não pode ser comparado a Jesus. Bom, ele entrou ali em uma crise, certo? E que eu fiquei olhando, eu só ficava repetindo, foi Kardec que fez. Porque se eu estou em uma casa espírita e coloco algo que consta na codificação, um dirigente, ele pode até não concordar, mas ele não pode corrigir o indivíduo que está apresentando, especialmente porque tem outras pessoas ali. Certo? Então, se nós começarmos a corrigir, especialmente a figura de um dirigente, a querer corrigir palestrante que está falando exatamente o que consta na codificação, ele está desmerecendo a própria codificação. Então, você pode duvidar de uma parte, aí pode duvidar de tudo. Certo? Então, foi Kardec que colocou, não fui eu. Outra vez eu estava falando que Joana falou, inclusive o projeto, vocês veem que eu projeto o conteúdo do livro, né? Exatamente para isso. E alguém se molestou e dizia que aquilo não era possível, não era possível, não era possível. Eu falei, olha só, não tem problema nenhum, você conversa com Joana de Ângeles. Se Joana de Ângeles mudar o ditado dela, o discurso dela, eu mudo o meu. Certo? Porque aquilo era conteúdo de Joana, eu estava ali apresentando o conteúdo de Joana, não é meu conteúdo. Se Joana mudar o discurso, eu mudo o meu discurso, não tem problema nenhum. Aí foi aí que a pessoa se sossegou, certo? E isso nós já vimos em vários momentos, especialmente quando se trata de algum ponto nevrálgico, em que a pessoa se ressente a tal ponto que chega a quase a agressividade. Na verdade, chega a agressividade verbal, né? Uma fala muito ríspida, mas chega a um nível que você não esperaria ou não, né? Acreditaria que alguém chegasse diante de uma colocação qualquer, né? Eu já passei por várias situações como essa. Então, né, tais coisas são estáveis. Como, porém, o fechamento absoluto é impossível, fechamento da mente, mas ele diz, com exceção talvez dos casos patológicos, e aqui nesses casos patológicos nós podemos considerar, nós espíritas, os ovoides como esse fechamento absoluto, então por isso que nós estávamos colocando o ovoide como um extremo, um caso patológico, certo? O processo energético continua também como evolução, em virtude da perda por fricção, com redução da intensidade e com decréscimo de potencial. Então, por que nós continuamos falando? Por que nós apresentamos a doutrina? Por que nós devemos sempre nos ater à codificação kardeciana? É por causa dessa perda por fricção. Certo? O indivíduo, mesmo com esses conteúdos atávicos, mas diante dessa fricção constante com a verdade, né? Verdade entre aspas, essa verdade trazida ou contida na codificação kardeciana, ele vai, por fricção, perdendo essa componente energética, reduzindo essa intensidade, decrescendo o potencial, essa diferença de potencial energético, possibilitando, assim, uma mudança. Certo? E aí nós entendemos lá porque Emmanuel falou para Chico disciplina, 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 porque essa disciplina é essa perda por fricção. Mas, mesmo assim, alguns interpretam errado essa disciplina, né? Interpretam disciplina como rigidez.
Disciplina não é rigidez, porque se interpretar disciplina como rigidez, só vai contribuir para esse processo de fechamento, né, da mente com o mundo externo, em decorrência da rigidez, e aí só vai dificultar o processo, né? Então, a disciplina, ela deve ser entendida corretamente como um processo mental constante de entendimento da doutrina, de comportamento mais adequado com os ensinos espíritas, mas não rigidez. Há pouco tempo nós tivemos, né, a experiência, o contato com alguém que levou essa, que leva essa, ou casas espíritas, o problema são casas espíritas inteiras, né? Que levam a questão da disciplina como uma rigidez e não pode ser alterado, por exemplo, né? Assim como os horários de trabalhos da casa espírita, e leva aquilo como uma rigidez, como se fosse disciplina, mas não é, rigidez mesmo, aquela coisa de, né, o procedimento correto, tem que fazer prece, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, porque senão se considera que é uma falta de disciplina, mas não é, isso é uma rigidez. Certa vez, eu fui fazer, eu faço alguns testes de vez em quando, né, quando eu tenho oportunidade. Então, fui fazer um estudo, e aí eu não fiz a prece inicial. Eu comecei no estudo. Já estávamos conversando sobre questões doutrinárias, então eu comecei o estudo. Foi assim, né? Uma pessoa especificamente ficou tão desconfortável, mas tão desconfortável, que ela levantou, foi até minha esposa, Isabel, falou para Isabel que eu não tinha feito a prece e pediu para Isabel falar comigo que eu tinha que fazer a prece. Eu já tinha começado o estudo, todo mundo já estava na harmonia, na maior tranquilidade. E Isabel, ela, claro, a contragosto, ela foi falar comigo e eu parei para fazer a prece para, né? Isso é uma situação, uma questão de caridade. Tinha que fazer a prece por causa daquela pessoa, porque senão ela ia perder tudo, né? Perder todo o estudo por causa de um incômodo de que não foi feita a prece, sendo que todos já estavam mais do que mentalmente adequados para o trabalho, né, para o estudo. A concepção causal mecanicista, causa e efeito, aquela interpretação de causa e efeito, que também é alguma coisa, ação e reação, causa e efeito, e aí as pessoas até citam a física como se a causa e efeito da física pudesse ser extrapolado para causa e efeito das questões do espírito, de um ser inteligente, né? Então, ela faz aquela interpretação de causa e efeito, ação-reação, que está relacionada com forças, mas não tem nada a ver com isso. Bom, a concepção causal mecanicista vê a sequência dos fatos da seguinte maneira. Jung falando sobre as questões da mente como processos energéticos. A causa B, B causa C, e assim por diante. Né? É a interpretação da causalidade, que ela é válida na física. Tá? Uma força, se você faz uma força, você vai ter com uma força ao contrário de igual intensidade, etc., ação e reação e tudo mais. Aqui, Jung falando sobre a questão da mente, a noção é uma designação qualitativa e, por conseguinte, uma força da causa ou, em outros termos, um dinamismo. A concepção energético finalista, pelo contrário, vê a referida série da seguinte maneira: A, B, C são instrumentos das transformações energéticas que fluem causalmente de A, o estado improvável, para o estado provável, passando entropicamente por B, C. Assim, abstrai-se por inteiro de um efeito causal, considerando-se apenas as intensidades dos efeitos. Nós saímos daquelas regrinhas de causa e efeito e passamos a tratar como as questões energéticas da psique. E quando a gente trata das questões energéticas da psique, não existe uma fatalidade de A para B.
E é interessante que nós falamos que não há fatalidade. Não há fatalidade, mas no mesmo momento o indivíduo fala em a causa e efeito, ação e reação. Causa e efeito é fatalidade. Ação e reação também é fatalidade. Quando se trata da forma como Jung trata a psique, os fenômenos que ocorrem na mente, aí nós abstraímos de causa e efeito e vamos para questões energéticas. O que está muito mais em acordo, inclusive com os ensinos de Jesus. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 5, nós temos: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, nós vemos o próprio Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele vem falar dessa causalidade energética, e não mais de causa e efeito, onde ele traz um processo mental conduzindo a uma consequência. É um processo energético, certo? E a mesma coisa, nós temos orientações de que o indivíduo, né, imagina assim, cometendo um assassinato, ele já cometeu a infração. Então, nós já temos toda uma abordagem energética finalista, certo? E não de causa e efeito. Essa questão de causa e efeito, pelo que eu pesquisei na internet, porque você não tem causa e efeito na codificação, né? Alguns interpretam, usam a referência da questão 964 de O Livro dos Espíritos. Mas nessa questão não está explícito nada de causa e efeito. Certo? Foi isso que eu encontrei na internet. A 964 diz o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Então, Deus estaria lá olhando, prestando atenção no Cláudio. Cláudio está fazendo o estudo no ICEP agora, então ele vai ter uma recompensa. Saiu dali, o Cláudio fez alguma coisa errada, então ele vai ter uma punição. Isso é causa e efeito. Tá? Eu fiz uma palestra, ganhei 1 ponto. Eu fiz algo errado, perdi 1 ponto. Aí chega lá no final, soma os pontos positivos, os pontos negativos. Cláudio está devendo, que eu vou ficar devendo, é claro, não sei quantos milhares de pontos, pronto, aí ele vai passar por aquela provação ou passar por aquela expiação. O que os espíritos respondem é outra coisa. Ele diz: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e, muitas vezes, a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, nós temos consequências, certo? E não fatalidades, e não efeitos. As consequências estão relacionadas com a variação energética nos processos que estão na psique. Tanto que, para uma mesma coisa que eu faça, posso ter uma consequência. E se uma outra pessoa faz a mesma coisa, a consequência pode ser outra. Algo que também é complicado, que eu vejo que todos colocam, por exemplo, o suicídio no mesmo cadinho, como se fossem todas as mesmas consequências. Mas não são. Difere muito. Desde nenhuma consequência,
daquela que nós estamos acostumados a interpretar, até as consequências mais graves que nós vemos em Memórias de um Suicida. Então, o ato em si não corresponde a um efeito, mas o evento mental que levou aquele ato é que conduz a uma causalidade, não ao efeito. O efeito é específico, uma causalidade está relacionada com a diferença energética ou a componente energética que deu início àquele evento, certo? Em comentário a essa questão, Kardec diz: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, e, desse modo, nós fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, isso que nós falamos lá no início, que os processos expiatórios são buscados por nós mesmos, porque os efeitos, ou a causalidade, está relacionada com essa diferença energética dos processos iniciais, certo? E os processos iniciais, muitos deles têm origem na nossa região inconsciente. Então, são processos bem complexos que muitas vezes o indivíduo simplifica como um simples causa e efeito, e aí que é equivalente à questão do pecado. O pecado é isso. O indivíduo fez, pecou, certo? Isso é causa e efeito. Às vezes nós mudamos o nome, não é mais pecado, mas causa e efeito, aí parece que é uma doutrina nova, mais evoluída, mas não é. É uma interpretação equivocada da doutrina nova que leva ao mesmo resultado da doutrina antiga, ou do conceito antigo. Só que por causa da inflexibilidade mental, o indivíduo não percebe. E quando nós vamos analisar a interpretação espírita hoje de vários conceitos, nós vemos exatamente isso. Repetição de conceitos ultrapassados com uma nova roupagem. E aí fala causa e efeito, ação e reação, e compara com a física, então dá aquela sensação de ser muito novo, mas não é. É só a roupagem que é nova. O conceito é o mesmo do pecado. E aí o indivíduo vai buscando, então, a redenção do pecado naquela abordagem de que fazemos caridade, que é preciso fazer caridade. Como se caridade fosse algo que se fizesse, que é o pagamento das indulgências, certo? Então, nós temos o mesmo conceito de pagar indulgência com uma nova roupagem, que é fazer caridade. Caridade não se faz. Caridade é um estado do espírito. E esse estado do espírito, como nós vimos no início, é um estado mental. Humildade e caridade são estados mentais, não são ações. Então, só aqui nós vemos, né, por essas pequenas colocações de Jung, analisando com a doutrina espírita, colocando os dois juntos, nós vemos a quantidade de conceitos antigos que nós mudamos a roupagem, parece que é novo, e aí continuamos naquela situação. Só que isso mantém o espírito preso. Ele já estava preso, e ele continua preso, com o mesmo conceito. Tá? Roupa nova, mais bonita, mas o conceito é o mesmo. Então, o paradigma atual é causa e efeito, ação e reação. Então, nós precisamos largar desse causa e efeito e entrar num novo paradigma que é mente e efeito, ou mente em causalidade, que eu prefiro, eu deveria ter trocado ali mente e efeito, mas passar para a mente e causalidade.
porque são os nossos estados mentais que regem, ou os nossos processos mentais que regem a nossa condição, certo? A nossa condição aqui enquanto mundo de expiações e provas. E aí nós vemos toda a problemática de todo esse discurso de mundo de regeneração. Porque nós vemos um discurso de mundo de regeneração, só que os conceitos são antigos, são atávicos. Os processos mentais não foram alterados. O que foi alterado é a roupa com que esses conceitos hoje são vestidos, e aí essa roupa é bonita, soa bem aos ouvidos, mas não liberta consciências. O problema, a questão toda está na doutrina espírita, na codificação kardeciana? Não. A questão toda está na interpretação. Nós precisamos retornar à codificação kardeciana, reinterpretar isso tudo, certo? Se libertando desses conceitos atávicos, comparando o que nós falamos com o que já existia e com o que precisa existir. Eu preciso comparar ação e reação com pecado, conceito, para eu ver que é a mesma coisa, não muda, certo? E aqui eu terminei o nosso estudo. Eu espero ter trazido material para as nossas reflexões e meditações e analisarmos um pouco mais tudo aquilo que chega até nós através dos divulgadores espíritas e sempre comparando com o que consta na codificação kardeciana. Então, agradecendo a você, Cláudio, por nos trazer mais um estudo tão interessante, associando sua especialidade física e trazendo esse olhar para o nosso entendimento mais aprofundado da doutrina espírita. Obrigada por sua sempre clareza, né? E sempre a sua objetividade. A Leia Brum está aqui nos falando, material para meses de estudo. Não é, Leia? Material para meses de estudo para eu absorver tudo. Mas você já pode, Leia, ficar vendo, revendo, trevendo aí no YouTube e você vai se familiarizando um pouco mais. Não é verdade, Cléo? Conte. Na verdade, eu estudo esse livro de Jung, já deve ter uns 20 anos. Né? Há 20 anos, vira e mexe, eu pego esse livro. Claro que eu não fico estudando direto, mas vira e mexe, eu pego esse livro para tentar cada vez entender um pouquinho mais. Quando eu comprei esse livro, são 64 páginas de conteúdo, né? Você tirando lá a bibliografia, etc., ficam 64 páginas. E aí eu olhei e pensei assim, eu sento e leio esse livro, certo? Uma coisa assim imediata. Em algum momento que eu estiver livre, eu leio esse livro. Para eu chegar até o final dele, eu levei meses, porque eu precisava ler e reler o mesmo parágrafo várias vezes. Então, eu ficava lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Para fazer esse estudo, na hora que eu falei energia psíquica, quando propus a Nádia, eu já estava pensando nisso, eu preciso ler novamente esse livro. E eu passei a semana quase toda, né? Não toda, porque eu tive outros trabalhos espíritas que eu tive que preparar, mas eu passei uma boa parte dessa semana lendo essa parte desse livro. Não foi o livro todo, foi essa parte desse livro, né? Para poder ter as ligações na minha mente de forma clara, para eu poder passar aqui para vocês o que eu consigo entender. Só para ter ideia da complexidade, pelo menos para mim, né? Desse livro, que é Energia Psíquica. O que prova o seu cuidado, a sua seriedade de estudioso. Cláudio, nós não temos aqui nenhuma outra pergunta no chat. Na projeção que você fez do Jung, número 50,
em que você fala da experiência psicológica de todos os dias. Você vai recolocar aí? Posso procurar. Tá, eu posso dizer aqui, porque eu também não anotei tudo. É aquela que começa com a experiência psicológica de todos os dias, fala das provas da justeza dessa. Ah, olha aí. É essa aqui. Isso, de todos os dias nos dá abundantes provas da justeza da afirmação. Os conflitos mais penosos, quando superados, deixam na sua esteira uma segurança e uma paz, ou então um destroçamento que será difícil de modificar ou difícil de curar, e, inversamente, serão necessários precisamente contrastes fortíssimos e sua conflagração para que se produzam resultados valiosos e duradouros. Esse movimento da alma, de que o Jung nos fala, poderemos associá-lo ao Hegel, a tese, antítese e síntese? Eu não sou assim conhecedor disso de Hegel a ponto de traçar algum comentário a esse respeito, Nádia, me perdoe. Tá? Eu não saberia comparar com Hegel. Seria mais ou menos assim, o Hegel que nos desculpe pela heresia que eu vou cometer aqui, mas seria, por exemplo, A é a tese, a antítese é o oposto, é Z, digamos. E depois que você vive a tese e o seu oposto, você chega a um momento que tem A e tem Z. Portanto, esse outro momento, que é a síntese, é AS, né? Seria, Sim. eu acho que isso. Sim, por essa colocação sua, é alguma coisa do tipo, porque nós sempre precisamos pensar em processos, né? Processos energéticos. E todo o processo energético tem um equilíbrio, certo? E esse equilíbrio, ele não necessariamente é numa condição adequada, que não é nem o inicial nem o final, é um intermediário, certo? É onde o equilíbrio energético se estabelece. Eu já fiz um estudo, e no nosso livro que está aí com vocês, né, com o ICEB, Que o nós ICEB vai temos... publicar quando reabrir a Edições ICEB. Pois é, e nós fizemos um estudo já no ICEB, onde nós apresentamos a diferença entre equilíbrio e harmonia, e nós vimos que o processo evolutivo do espírito ele passa por etapas de desequilíbrio, certo? Desequilíbrio não é desarmonia, porque eu estou aqui no equilíbrio. Então, para eu sair desse equilíbrio, eu preciso de algo, que algo aconteça. Esse algo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não boa, né? Eu posso ler algo na codificação, por exemplo, de um espírito elevado, e me vem aquela luz. É uma ação externa que exerceu uma interferência nessa minha estrutura psíquica, e então ali inserindo uma quantidade de energia que vai levar a um estado de desequilíbrio. E aí nós temos o anterior, a condição inicial, e a condição final, certo? A condição final é decorrente daquele input, por exemplo, de um espírito. Nesse desequilíbrio, eu vou chegar em um estado de equilíbrio que será melhor do que o estado de equilíbrio que eu estava antes. Isso. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a pessoa entra assim, num período de desconforto, ele acha que está em desarmonia, mas não está. Ele só está num período de desequilíbrio. E precisamos entender essas etapas de desequilíbrio para conduzir o desequilíbrio por uma condição adequada. Certo? Porque é como Jung fala aqui,
que pode levar para uma condição de paz ou para uma condição difícil. Então, quando eu estou diante de um desequilíbrio, não é desarmonia, eu preciso manter a harmonia para levar para uma situação melhor, uma situação de paz. Tá? Essa distinção entre desequilíbrio e desarmonia é fundamental para o espírita, porque nós vemos muitas pessoas se desesperando e dizendo que é obsessor. E aí acabou, buscando tratamento espiritual e etc. E aí nós vemos que vai o quê? Mesmo com esses incrementos para uma transformação, o indivíduo regride e se aferra cada vez mais, por causa do medo, se aferra cada vez mais àquela situação que ele estava, porque é a situação de conforto. Qual o nosso problema? Situação de conforto, que não queremos sair da nossa condição de conforto. Perfeito. Quando você falou... Terminou, né, Cláudio? Terminei. Quando você falou sobre os ovoides, o André Luiz, nosso queridíssimo mentor, fala sobre isso no livro Libertação, que é um livro muito profundo, muito especial, lamentavelmente pouco estudado. E os ovoides estão estudados lá pelo nosso querido André Luiz, como se fosse aquele processo energético de que você falou, seria como uma espécie, vocês desculpem aqui, não vai ser elegante nem nada, mas é o que aprendemos lá com o André Luiz, nosso mentor, que é uma espécie de pus pela segregação de energias negativas que acabam se tornando pus lá, energético, e que acaba, então, desestruturando, se podemos dizer isso, qual é o termo que o Jung usa? Destroçamento energético para isso, né? Então, uma coisa bastante importante. André Luiz ele usa essa metáfora, né, de pus, porque é uma metáfora, o pus é uma metáfora, que não é pus, mas só para nós entendermos... Energético, por isso que pois falei, energético. Mas só para nós entendermos o que é isso, a qualidade de tal coisa, né? O pus nós vamos interpretar como qualidade e não como substância em si. Mas, só aqui colocando um pouco de pimenta na nossa conversa, o processo do ovoide é o mesmo processo na encarnação, só que um é um processo natural, o outro é um processo enfermiço, né? Uma patologia. Mas para encarnar, e aí o espírito vai se ligar ao ovo, certo? Que é o óvulo fecundado, e aí vai se ligar, começa a se ligar molécula a molécula. Então, para ligar molécula a molécula o perispírito tem que se iniciar com aquela forma. Então, por um processo natural e saudável, né? E já não é enfermiço, o espírito também vai se desligando do meio externo, sim, certo? O meio externo material, porque do meio do ambiente espiritual nós já somos naturalmente, né, afastados, nós nos afastamos mentalmente. Então, o espírito vai se afastando mentalmente do ambiente material para ele ir perdendo a sua forma, diminuindo o perispírito e poder, então, se acoplar ali ao óvulo, ao ovo, desculpa, né? Ao feto que está se formando. Isso, perfeito. Quando você falou sobre a disciplina, foi muito bem lembrado que nós precisamos estabelecer uma distinção conceitual mesmo entre disciplina como disciplina e disciplina como rigidez, né? Quando nós temos a nossa matriz psíquica muito congelada, digamos assim,
e aí nós não conseguimos ter nenhuma flexibilidade, o que é um péssimo negócio para o nosso processo e projeto evolutivo, né? Em O Livro dos Médiuns, agora não vou saber lembrar, não vou lembrar exatamente, não sei se é 333 ou 433, são algarismos aí repetidos, em que ele fala sobre essa flexibilidade com a qual nós devemos abordar o conceito disciplina, porque isso é patológico também. Ele não usou esse termo, eu é que estou aqui dizendo, porque passa a ser uma doença. Então, você fica, como está aqui pelo Jung, jungianamente, você fica afastado da realidade, você não interage mais com a realidade, porque sua matriz mental está ali presa, congelada, num elemento sobre o qual ela está se fixando, ou já está fixado, né? E foi muito... Recentemente, eu me vi diante de atitudes muito anticaridosas, antifraternas, em nome dessa disciplina. Sim. Que não é disciplina, era rigidez. A rigidez te leva a uma atitude antifraterna, a uma atitude anticaridosa. A disciplina, não. É verdade. É verdade. Se não, você imagine se o Emmanuel ia dirigir este conselho, esta orientação, a maior antena mediúnica, pelo menos do século, se fosse alguma coisa nociva no estágio de rigidez. Seria o absurdo e, evidentemente, não atingiria nenhum dos objetivos sobre a missão grandiosa desses dois espíritos, não é? Quando você também falou, Cláudio, sobre as consequências, a doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, é consequencialista. E você falou sobre isso, eu acho que foi quando você se reportava ao comentário de Kardec, a questão 964, em que ele fala os espíritos respondem sobre as consequências, né? As consequências não vêm necessariamente no momento ou no plano imediato. As consequências podem vir até em outra encarnação, quando o espírito esteja preparado, eventualmente, para ser um sucesso naquilo. Porque você veja, nós, professores, não propomos nenhuma questão que o aluno não seja capaz, não esteja instrumentalizado, ainda que com o devido esforço, para vencer. Então, a lei divina também não faz isso com as criaturas, não é não, Cláudio? É mais complexo do que isso, Nádia. Eu estou simplificando, porque eu também sou simplista nos meus raciocínios. Porque isso tudo nós já fizemos estudos também no ICEB. O ICEB é meu laboratório, né, em que eu falo as coisas para ver vocês avaliarem. Existe um conceito de tempo blocado, isso é da física. No conceito de tempo blocado, o tempo não tem passado e futuro, todos os tempos são reais. Tá? Todos os tempos sendo reais, todas as nossas encarnações, elas ocorrem simultaneamente. Eu não uso o termo encarnação passada, encarnação futura. Eu uso o termo outras encarnações. Porque essas outras encarnações, elas estão acontecendo. Eu apenas estou interagindo com vocês aqui em determinada momento nesse tempo blocado. Tá? E existe teorias baseadas na codificação que você chega à conclusão facilmente de todas as encarnações serem reais. Não é nenhum absurdo, não. Quando você leva para essa interpretação, as consequências não ficam para depois.
Elas só ocorrem na encarnação propícia para aquela questão. Exatamente. O que isso significa? Que a minha atitude aqui hoje ela pode ser decorrente de eventos ou situações de outras encarnações, certo? E isso nós vimos lá no Jung, causa traumas que são difíceis, não sei o quê. E eu posso ter uma reação negativa aqui em decorrência de algo que aconteceu na outra encarnação. A reação ou a consequência disso, ela vai ocorrer na encarnação que causou o problema. Então, nós levamos para a encarnação futura, mas não é encarnação futura, é outra encarnação. E a consequência ela é decorrente de algo que aconteceu nessa encarnação. O que isso significa? Que se eu for vivenciar uma consequência com esse meu conteúdo mental de Cláudio Conte, eu não vou entender. Não vou ter meios de entender, melhor dizendo. E aí não vai trazer assim o remédio propício, necessário. A consequência, ela precisa ocorrer na encarnação em que eu terei condições mentais, do meu conteúdo mental relativo àquela encarnação, terá condições de processar aquilo e compreender. Certo? E isso pode ser para encarnações normalmente chamadas de passadas, não apenas encarnações futuras. Então, algo que eu vivenciei lá atrás, que me causou um trauma e hoje repercute no meu comportamento, eu faço aqui, mas o processo não é eu fazendo aqui, é o que ocorreu lá. E aí as consequências continuam se manifestando lá, seja para trás ou seja para frente na interpretação comum. Por isso que eu me referi ainda há pouco para uma encarnação quando o espírito esteja eventualmente preparado para superar aquilo, do ponto de vista do amor de Deus. Do ponto de vista energético mental, porque o amor de mental, Deus está sempre. O amor de Deus está aqui hoje comigo, vai estar amanhã, vai estar daqui a 100 anos, Isso. Qualquer encarnação, né? Mas o momento propício é o energético mental. Isso. Essa visão aristotélica da divisão do tempo, passado, presente e futuro, está vencida. O Santo Agostinho, aliás, hoje é o dia de comemoração dele, estou aqui celebrando o Santo Agostinho. Para nós, Agostinho, né, nosso querido mentor, de todos nós, né? Uma presença muito profícua, muito abundante na codificação. Mas, enfim, depois dessa, digamos, visão tripartite do tempo, o Santo Agostinho trouxe uma formulação filosófica do tempo psicológico. Vamos passando aí por essas questões do tempo, mas isso que nós estamos agora, estamos conversando sobre isso, muito mais se aproxima, até onde eu posso entender, de uma concepção de Henri Bergson, a gente diz Bergson, né, no século XIX, a maior expressão da filosofia espiritualista no período pós-Kardec, que ele está lá, mas o Leon Denis lia muito o Bergson, tanto que ele cita o Bergson em vários artigos que ele publicou no início do século XX. E o Bergson nos fala, o Bergson elabora muito a questão do tempo, e ele formula um conceito que ele chama la durée, que é a duração, que significa uma espécie de amálgama dos vários momentos de, digamos assim, não é estrutura mental, de vivências mentoespirituais
Isso tudo está junto. Seria mais ou menos como nós dizemos, você não vai para o céu, ou você não vai para o inferno quando você desencarna. Nós levamos o céu ou o inferno em função, para satisfazer você, das energias que nós acumulamos ou dirigimos ou usamos em nossas opções. Então, mais ou menos, exatamente, a consequência estaria nessa perspectiva. Quando você, em uma encarnação anterior a esta, estou seguindo aqui a sua terminologia, em uma encarnação anterior, você feriu a lei, se afastou da lei, aquilo fica com você, gravado, nesse estado mente-espiritual, está gravado e vai eclodir, digamos, em uma outra encarnação, quando você estiver em condição de resolver isso por si mesmo. Eu não vejo assim, Nádia. Novamente, eu vou repetir. Eu, Cláudio, não vejo assim. Tá? Porque as consequências dos processos mentais... essa é a diferença entre ação e reação, e processo mental como um equilíbrio energético. Porque a ação e reação ela pode ocorrer no futuro ou em uma determinada situação. Tá? O equilíbrio energético da mente ela ocorre naquele momento, não fica para depois. Não existe consequência que fica congelado para ser trabalhado depois. O desequilíbrio ele se formou, certo? E precisa ser resolvido ali. A questão Mas eu não disse que ele fica congelado ali. Eu não disse que fica congelado ali, eu disse que fica marcado como uma experiência, Sim. Um estado mental. Sim, o que eu estou querendo dizer, eu sei que você não disse congelado, e eu acho que eu não usei o termo congelado. O que eu quis dizer, se eu tiver usado, me perdoe. O que eu quis dizer é o seguinte, cada encarnação nós trabalhamos com uma região da mente diferente. Quando eu desdobro, eu trabalho com uma região da mente diferente. Né? Eu estou aqui, estou falando com uma região da mente. Daqui a pouco eu vou dormir. Quando eu desdobrar, eu vou trabalhar com outra região da mente. As outras encarnações estão regiões distintas da mente. Então, o processo de desequilíbrio ocorreu naquela região relacionado a determinada encarnação. A consequência surge ali. A nossa visão, a nossa abordagem, que é causal, né? Que é de causa e efeito, muita ação e reação, é que aí nós podemos interpretar dessa forma, que pode ficar ali guardado, que a consequência vem depois. Não vem, é energético. Você colocou o fósforo numa barra de alumínio, a barra de alumínio vai esquentar, porque isso é um processo energético. Entendeu? A mente é a mesma coisa. A mente, a partir do momento que ocorre o desequilíbrio energético, esse desequilíbrio não pode ficar guardado para ser resolvido depois. Ele vai te acompanhar naquela região. Aí nós podemos tornar um pouco mais complexo quando se entrarmos com o conceito da constelação dos complexos, certo? Que Jung trabalha também nessa mesma parte do livro que nós estamos trabalhando aqui. Porque aí tem constelação de complexos, de conteúdos, vai agregar conteúdo, e isso você pode ocorrer em outra região do psiquismo, mas vai trazer uma consequência para a sua mente como um todo. Então, não tem... Tudo aquilo que nós fazemos é tratado ali na hora. E é interessante que um dos nossos mentores, certa vez, ele estava nos explicando, e ele disse que quando nós encarnamos, nós já estamos mais ou menos quites com a lei. Ele falou que porque o processo encarnatório, nós trabalhamos as nossas questões. Depois tem o período de erraticidade. Aí ele fala, quando encarna,
já está mais ou menos quites com a lei. O normal. E ele ressalta que tem aquelas aquelas questões patológicas, que Jung até trata aqui dos patológicos. Aqueles patológicos aí demandam processos mais complexos que, né, não vamos tratar aqui. Mas estou falando do espírito normal aqui para nós, certo? Não aquele patológico quanto mais. Mas ele diz que nós já encarnamos mais ou menos quites com as leis. E o problema é que, durante a encarnação, nós vamos promovendo esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios vão trazendo essas consequências que, já não lembro mais quem, que eu trouxe aqui, não lembro se foi Kardec ou se foi na Resposta dos Espíritos, que vem falar das enfermidades e, inclusive, da morte. Certo? E esses processos, eles são gerados nessa encarnação, porque todo desequilíbrio energético, ele traz as consequências, né, imediatas. E essas consequências vai depender, não é causa e efeito direto como uma fatalidade, mas vai depender da motivação, da condição inicial e da condição final. Então, eu posso fazer determinada coisa e passar por uma situação gravíssima. Outro pode fazer a mesma coisa, mas como a ação em si. Mas como os nossos processos mentais eram diferentes, a causalidade também será diferente, será distinta. Porque não tem a ver com a situação, tem a ver com o processo energético que levou àquela situação. Sim, por isso que o ser integral, do ponto de vista metafísico, cósmico até, não pode ser dividido. Ele não pode ter uma coisa aqui que aconteceu e só nessa encarnação. Não, isso tudo vai com ele, inclusive gravado no perispírito, isso permanece com ele ao longo das encarnações. Mas ele não resolve o seu reajuste, a sua justeza com a lei. Em uma resposta aí, eu acho que, não sei se foi o tradutor do Jung, ou se foi o Livro dos Espíritos, que fala no justeza, que é um termo diferenciado de justiça, embora os dois, em francês, justiça e justesse tem uma abordagem conceitual diferenciada, que em português nós usamos indistintamente, mas eles são diferenciados. E foi usado, não sei se no Jung ou no Livro dos Espíritos, a palavra justeza, né? Nádia, desculpa, eu acho que nós estamos falando, né, de coisas um pouco diferentes. Porque uma questão, e esse é o ponto fundamental, é o que nós colocamos no início, que são os extremos. Né? Caridade, humildade, com egoísmo e orgulho. Esses extremos, certo? Para sair do orgulho e do egoísmo e ir para a caridade e humildade, aí nós precisamos de todo esse processo encarnatório. O que nós estamos falando são coisas menores que nós vamos fazendo ao longo das encarnações e que o somatório disso tudo tem que nos levar da condição de egoísmo e orgulho para a condição de caridade e humildade. Tá? Então, as questões pequenas, elas são tratadas localmente. Os extremos, né? Eu saí de orgulho e egoísmo para a caridade, aí nós já estamos falando, né, dos extremos. E para isso aí é necessário todo esse sistema reencarnatório de várias encarnações. Tá? E, às vezes, a gente confunde, porque é claro que esses extremos nós estamos trabalhando em todas as encarnações porque não conseguimos resolver de uma vez só. O que você está dizendo é que você estava fazendo seu raciocínio com relações ao micro, e nós estávamos depois também falando sobre o macro processo ao longo das várias encarnações. É isso?
Isso. Então, nós estamos comparando coisas diferentes. Então, por aqui... Eu acho que nós estamos comparando as mesmas a mesma coisa, só que em dimensão e dinâmica diferente. Se são violações à lei de menor porte, digamos assim, tipo light, e as outras que são magnificadas do ponto de vista da lei moral, né? A lei de Deus. Pois é, porque o nosso problema é isso aqui, certo? Que nós saímos da condição 1 e fomos para a condição 2. Só que Sim. Aqui nós estamos num estado de equilíbrio tal que existe uma dificuldade muito grande para ir para a condição 3. E esse equilíbrio nessa condição 2 é tamanha que nós precisamos desse sistema reencarnatório. Sim. Seja lá quantas encarnações forem. Tá? As coisas menores, aí nós estamos trabalhando essas coisas menores, porque as coisas menores são decorrentes ou são da natureza da condição 2. Eu só faço essas coisas menores, que menor é só comparativo, né? Porque não tem nada de pequeno, porque eu estou na condição 2. E, por isso, eu preciso trabalhar essas questões menores para, em algum momento ou alguma situação, eu consiga sair desse equilíbrio de condição 2 e consiga, então, saltar para essa condição 3. Porque se a consciência... Não é um processo trivial. Porque se a consciência não estiver desperta nessa condição 2 para esses, vamos chamar deslizes para sermos educados, né? Delicados, se nós não tomarmos providências para nos aperfeiçoarmos nisso que está no nível micro de violentação à lei, nós vamos juntando isso tudo e vai ficar magnificado. E se não tomar nenhuma providência ao longo de muitas encarnações, vai chegar ao plano do ovoide. Pois é, o que isso faz? Que Jung também fala. A partir do momento que se estabelece assim, um processo de manutenção daquele equilíbrio, esse equilíbrio vai apenas se fortalecendo cada vez mais, ou se estabelecendo cada vez mais. Aí, quanto mais estável for a condição de equilíbrio, maior deverá ser o evento para tirar o indivíduo daquela situação. Porque eu tenho que uma coisa é contrapor o segundo andar ao primeiro andar, outra coisa é o 25º ao primeiro. Então, é preciso, né, muita energia, por exemplo, de elevador para me levar até o 25º. Exatamente, exatamente. Tá? É isso e mesmo. aí o processo expiatório será sempre compatível com a estabilidade do indivíduo, do espírito, na condição 2. Lembrando que o estado de desequilíbrio também pode ter um momento de estabilidade. Ele sempre vai tender para o equilíbrio. Né? O desequilíbrio ele sempre tende para um equilíbrio. A questão toda é que o equilíbrio não necessariamente é adequado. Mas é o ritmo, né? O ritmo, né? É o ritmo. Ele não necessariamente vai para um estado adequado. Ele pode sair de um estado de equilíbrio e ir para um estado de equilíbrio menos adequado. Tá? Que não tem a ver com retroagir de espírito. De maneira alguma. Tá? Isso não tem nada a ver com retroação do espírito. É apenas o estado de equilíbrio mental das energias psíquicas. É isso aí. É isso aí. Nós não temos nenhuma outra observação. Quando nós falamos sobre pus energético na questão dos ovoides, a Leia Brum postou pus talvez como estrutura disforme. É isso aí. Obrigada, Leia. A Leia agora está ficando habituê, está nos dando muita alegria, viu, Leia? Venha sempre, sempre conversar conosco e nos acompanhar aqui nas nossas reflexões. Cláudio, quer dizer mais alguma coisa? Apenas agradecer a atenção e a participação de todos. E ao ICEB por
propiciar esses momentos para mim. Para nós, né? O ICEB proporciona esses momentos para nós ficarmos estudando a doutrina, o Evangelho, evidentemente, sob essas várias angulações, porque nós podemos abordar a doutrina espírita como nós adentramos o dicionário. Você pode procurar por este lado, pode entrar por este, por aquele outro verbete, e você vai. Então, o verbete física aqui está diante de nós, o Cláudio. Então, com o nosso agradecimento, nós vamos encerrar com a prece de Rosa Rita Martins, nossa querida vice-presidente, e agradecendo, o ICEB agradece muito mais uma vez, Cláudio, como habitué aqui do ICEB, a mais uma participação sua de profundidade reflexiva e de precisão conceitual, o que é fundamental para os estudos de seriedade que o ICEB empreende e patrocina desde a sua fundação, com o nosso querido Deolindo Amorim, seguindo por todos os nossos demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui, lembrando agora o nosso presidente de honra, Jorge André. Obrigada, Cláudio. Vamos em frente, seguir agora Rosa, na nossa prece de agradecimento a Jesus. Cláudio, eu não sei se hoje eu te agradeço muito, porque hoje eu tenho que ouvir de novo a sua palestra, concordo com a Leia, a gente tem que ir lá no YouTube, assistir de novo, porque a gente vai acompanhando o raciocínio, tudo bem, mas depois as nossas contestações íntimas também ficam... né? Ô, Rosa, mas você devia ter apresentado as suas constatações íntimas agora, nesse momento. Ou não, eu prefiro ouvir de novo a palestra dele. Não, mas agora poderia ser muito enriquecedor. Mas, então, vamos... Eu prefiro reanalisar, pensar, e quem sabe na próxima dele eu vou fazer uma listinha. Então, vamos unir novamente nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao professor Jorge Andréia e a todos os espíritos do ICEB que trabalham pela sua reconstrução. Que possamos sempre contar com essa ajuda. Estamos agradecidos, sim, porque uma maneira de podermos crescer e evoluir é levantar questões e dúvidas para que possamos trilhar os caminhos do nosso processo evolutivo. Obrigada, Ponte, por tantas questões levantadas e que nós, como espíritos que queremos evoluir, precisamos realmente reavaliar nossos conceitos e nossas maneiras, às vezes, de interpretarmos determinadas questões. Obrigada, Pai, Mestre Jesus, por estarmos aqui e podemos participar desse grupo que tanto nos obriga a pensar, reavaliar e procurar evoluir sempre. Assim, novamente dizendo, agradecidos por tudo que podemos ouvir hoje e questionar intimamente, vamos encerrar as nossas atividades de hoje. Graças a Deus.